como a gente não sabe qual a temperatura da próxima semana, pode ser que haja ali uma pressão extrema que ele diga, então tá bom, vamos pautar e vamos ver o que vai acontecer, a minha parte eu fiz. Mas acredito que no que depender dele vai segurar ao máximo, essa é a minha sensação. Luciana, você compartilha essa sensação da Cíntia, pontua aqui, inclusive que eu conversei com algumas pessoas que tiveram na reunião com o governador Tarcísio de Freitas e que disseram assim, que o Hugo Motta falou, tá inevitável pautar isso agora. Eles fizeram uma conta ali que eles conseguiram votos do União Brasil, do PP, do Republicanos, muitos do PSD e também do PL e do Novo, que já eram votos declarados, e estão tentando outros, como o MDB, por exemplo, que deve estar dividido. Então, a sua leitura é a mesma na Câmara? O Hugo Motta já vai pensar lá na frente, como a Cíntia falou, no STF, por exemplo? Eu entendo que o Tarcísio está sendo extremamente bem orientado. E o jogo aqui não é aprovação tão somente de uma lei que vai anistiar, uma lei ordinária que vai anistiar os condenados lá, eventualmente condenados lá do 8 de janeiro e os da agora, que Bolsonaro e companhia. O grande problema é o seguinte, nós temos o Senado, manda o texto, se aprova, se é alteração, ok. Volta para a Câmara, aí volta para o presidente Lula sancionar, sanciona, não sanciona, vai para o Supremo e declara inconstitucionalidade. O que vai acontecer ao final? Não vai ser aprovado, se for aprovado, vai ser declarado como inconstitucional. E o discurso de campanha do presidenciável, que diz que não é, mas ele é presidencial porque ele mudou o comportamento, é o seguinte, olha, o pessoal lá de 8 de janeiro estão presos porque o Supremo declarou inconstitucional. O grande culpado pelo que aconteceu, mais uma vez, é o Supremo. O grande culpado é o atual governo que levou o país para uma crise. Então, assim, eu acho que o Hugo Motta vai começar a pensar, se ele fizer uma análise fria e crua do procedimento, desde quando sair do Senado, todo o processo, ele vai sim colocar em pauta, vai tentar negociar, porque o governo perdeu forças com a saída do União Brasil e do PP. Nós temos uma superfederação e vamos aguardar quem virá. Será Tarcísio? É Tarcísio e Zema do Novo? É Tarcísio e Michele do PL? Nós vamos ter um cabeça de chave que, a meu ver, já está definido, e esse cabeça de chave já está batendo na porta de um a um para defender o texto da anistia, e nós temos uma definição do vice e uma articulação do centrão que o pessoal do governo não contava. Então, que ele vai repensar, sim, ele vai repensar, se vai aprovar ou não, aí a conta vai nas eleições, nas urnas, para aquele que dificultar o processo. Luísa, você também acha que esse texto não passa do Supremo Tribunal Federal? Mesmo que passe em outras instâncias, ele vai esbarrar nos ministros? Com certeza. Existem ações para se discutir a constitucionalidade e com certeza será uma lei declarada inconstitucional, tanto pelos próprios aspectos e o que ela representa, né? Ela é uma afronta direta a um julgamento, a uma decisão posta pelo Poder Judiciário, né, enquanto inclusive o julgamento já está acontecendo. Então eu não tenho dúvidas de que se passar por todas essas instâncias, tiver todo o trâmite, for tudo aprovado, que vai ter uma ação e essa lei vai ser declarada inconstitucional. E na mesma linha do que a Luciana falou, o que eu vejo hoje em dia que tem sido o mais importante é se falar em anistia, é causar o barulho pela anistia, pelo lado político, né? Se vai efetivamente surgir um efeito, as pessoas não estão pensando nisso agora, as pessoas estão pensando, poxa, ele está com o Bolsonaro, ele é o apoiador do Bolsonaro, ele é o nosso representante da direita. Já vai criando aquele personagem, aquele herói, aquela pessoa justamente para assumir ali o posto de candidato a presidente da República nas próximas eleições. Então, também acredito que ele seja o presidenciável e que justamente esse discurso é mais para uma propulsão política do que até mesmo para se efetivamente conseguir a anistia. Mariana, das outras vezes que a gente comentou projetos aqui de lei, sempre muito pautados pela política, a gente sempre fala que outros muito importantes para o país ficariam de lado, que isso tem consequências. A gente citou também agora há pouco que processos como esse gastam dinheiro, às vezes com processos que não andam. Então, o que a gente pode tirar desse cenário geral? Mais uma vez, um projeto que talvez não seja o mais prioritário, entrando na frente de outras coisas.
Estou me lembrando aqui, acho que um mês atrás a gente falou uma coisa muito parecida, né? Que diversas pautas que estão ali pausadas, que são essenciais para a população, não estão sendo discutidas. E a polarização, qual vai ser o discurso de polarização para a eleição, ele já se formou, né? Como as meninas aqui muito bem comentaram. De um lado, você tem a esquerda com essa ideia de soberania, estamos sendo atacados, né? O Brasil é nosso, e etc. E do outro lado, você tem essa questão, a figura do herói, acho que como as meninas também colocaram aqui, ou seja, a polarização de um lado, né? Ela vem de um fator interno, do outro, para a esquerda, o discurso é externo, é um ataque externo. Então, isso faz com que a gente continue perdendo tempo e orçamento, por exemplo, né? Que é algo super relevante para o país. O projeto de lei orçamentária de 2026, se você olhar, eu acho que tem diversas preocupações ali que, do ponto de vista de futuro de país, a gente ainda não conseguiu endereçar. A gente está falando, né, de uma estimativa de superávit de 0,25% do PIB, a estimativa agora, até chegar lá, em ano de eleição, a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Uma estimativa de superávit super apertada de 34 bilhões, possivelmente nem teremos superávit, se tivermos vai ser uma maravilha. Um crescimento de PIB, né, abaixo do que seria necessário para que a gente conseguisse qualquer nível aí de estabilidade, gastos com previdência que são maiores do que 1 trilhão, e aí ao mesmo tempo a gente tem essas nuvens, né, essa fumaça que às vezes surge. Essa semana, por exemplo, a gente teve a questão de independência do BC, então um monte de coisa que vai sendo colocada ali no meio, bagunçando, e a gente não consegue avançar no que efetivamente precisa. Diga, Lu. Pegando o que a Mariana colocou, nós temos um déficit muito grande no Brasil. 92% da receita é destinado para despesas fixas, sem contar as despesas variáveis, que é o caso das eleições. Nós tivemos um orçamento que foi aplicado, uma verba destinada para o fundo eleitoral para as eleições de 2024, de mais de 4 bilhões de reais. Nós temos, de novo, falei várias vezes aqui, a pendência da reforma eleitoral, a aprovação do novo código, que em virtude desse julgamento está parado na Constituição de Justiça para aprovação, que vai reduzir os custos do país. Então, o país não tem dinheiro, essa conta vai cair no colo de alguém, porque investir apenas 8% do que arrecada, que é o que está acontecendo com o governo, a meu ver, politicamente falando, é uma carta na manga para o Tarcísio amanhã mostrar que, em que pese o populismo do atual governo, defender o BPC, todos os planos que nós temos, Bolsa Família, assistenciais, é fato de que está afugentando o investimento e a credibilidade externa no Brasil. Então, nós vamos ter uma discussão muito séria no palanque lá, no debate eleitoral, que vai se mostrar os pós e os contras. Família Bolsonaro, quem for apoiar, vai colher, sim, reflexos negativos em virtude do tarifaço, de tudo que está acontecendo, mas, do mesmo modo, o atual governo não vai escapar de ter uma queda na boca, na hora do voto, na boca de urna, na eleição final. Por quê? Porque, assim, se perderam. E, ao se perder, a gente precisa retomar. E a bola está na mão da direita. E a minha humilde sugestão ao ex-presidente Bolsonaro, que defina quem vai ser candidato, porque ele está inelegível. O país precisa funcionar, a direita precisa lançar seu candidato, até para que o processo democrático possa seguir. E pautas importantes: se nós não votarmos a reforma eleitoral até o mês de outubro, os cofres públicos vão arcar novamente com mais 5 bilhões para o próximo ano, daqui 2 anos de novo. Ou seja, tem pauta de fim da reeleição, que para vigorar a partir de 2030, nós temos pautas muito importantes que vão impactar na economia do nosso país. Mariana.
Só para complementar alguns dados em relação a essa deterioração do que o investidor vê no Brasil, né? A gente tinha sempre uma piada entre professores de economia, a gente falava, toda vez que os títulos baterem IPCA mais 5, vende o carro e compra título. Nesse momento, a gente está vendo IPCA mais 7, IPCA mais 7,7. O governo brasileiro até conseguiu fazer uma captação bilionária em dólares essa semana, mas a gente começa a observar um encurtamento da dívida. Então, o governo não consegue fazer emissões tão longas quanto gostaria. A emissão que consegue fazer dentro do país, caríssima, IPCA mais 7, né, quase um IPCA mais 8, é um custo de financiamento muito alto, com um orçamento apertado, 90% carimbado. É difícil a gente pensar assim, num futuro que permita qualquer tipo de ajuste num contexto geopolítico que já é absolutamente um jogo de xadrez, né? E a fuga do investidor de renda fixa para o estrangeiro. Exato. Então, ou seja, o dinheiro está saindo, havendo uma evasão do Brasil e nós estamos ficando cada vez mais na mão do pessoal lá fora e cada vez mais sem dinheiro. Nós vamos ter uma queda na arrecadação tributária. Como que vão pagar essas contas todas? O orçamento está para ser aprovado agora em novembro, para 2026. De onde vai sair o dinheiro? Então, há uma irresponsabilidade que, por parte lá, a meu ver, do Ministério da Economia, porque o Haddad, até outro dia, ele estava apático. Aí ele resolveu falar. Agora ele falou uma possível, aí que está sendo cogitada nos bastidores, uma composição de chapa Haddad e Alckmin em São Paulo para o governo, e a gente não vê mais o ministro falando. Ontem ele falou alguma coisa aí sobre o que pode vir no reflexo do Trump, mas eu pergunto, onde está o nosso ministro da Economia que não está se posicionando com o que está acontecendo?